de endereçamento IP, né? Primeiro, como é feita a distribuição de endereços IPs? Na internet original foram definidas 4 classes de endereçamento, né? Rede classe A, B, C e D. As redes classe D são utilizadas para multicast, um tipo especial de roteamento. Então, nós não vamos ver ela aqui, né? Vamos ver as 3 principais classes, que são as classes A, B e C, né? A rede classe A, são poucas as redes classe A que existem, mas são redes que são feitas para mais de 65 milhões de hosts. Então, mais de 65 milhões de máquinas hospedadas nessa subrede, né? A rede classe B são redes menores, mas ainda são redes que foram criadas para absorver mais de 65 mil máquinas. E por fim, as redes classe C, que são a grande maioria das redes, existem grandes quantidades na internet, e são redes que permitem a colocação de até 256 endereços, né? Sendo úteis até 256 interfaces, né? 256 equipamentos, 254 equipamentos ou 253 computadores mais um roteador, né? Enfim, são redes que permitem ter em torno de 250 endereços, 65 mil endereços, 16 milhões de endereços. Se nós temos redes desse tamanho, está tudo muito bem. Mas isso acontece com a maioria das redes, né? Isso não acontece. Principalmente quando nós temos uma situação que nós temos uma organização que necessita 1000 máquinas, instalação de 1000 endereços aproximadamente. Uma rede classe C vai permitir a colocação de até 253, na prática, 253 equipamentos com acesso à internet. E uma já não serve, precisamos de 1000 equipamentos. O próximo passo é a rede classe B. A rede classe B é uma rede com 65 mil equipamentos. Então nós estamos falando em colocar 1000 equipamentos e utilizar uma rede que tem a capacidade de absorver 65 mil equipamentos. Estamos com a defasagem de 64 mil endereços perdidos, né? Então, uma situação crítica onde a gente vai estar jogando fora algo que hoje está em falta, que é endereço IP, né? Então, como resolver esse problema, já que as classes estão amarradas em classe A, B e C, né? Para isso surge o conceito de CIDR. No conceito de CIDR, nós podemos manipular a quantidade de equipamentos que podem entrar em determinada subrede, né? Uma rede classe B, ela tem máscara, conforme já estudamos, 255, 255, 00. A próxima rede, que é a classe C, tem máscara, 255, 255, 2550. Então nós vemos aí que uma subrede classe B tem 16 bits, né? Dois campos de 255, então 16 bits para endereçar a rede, enquanto a classe C tem 24 bits para endereçar a rede. Então nós partimos de uma rede classe B com 16 bits de endereçamento de rede para uma rede classe C com 24 bits. E se nós pudéssemos, nesse meio do caminho, utilizar o intermediário, nem os 16 nem os 24, mas por exemplo 20, para permitir uma quantidade diferente de máquinas, né? Esse é o conceito do CIDR. Nós não temos mais uma máscara amarrada, não temos mais que utilizar obrigatoriamente redes classe A, classe B ou classe C. Nós podemos manipular o tamanho do endereço de rede e a quantidade que sobra para endereçar equipamentos dentro dessa rede, né? Então, com esse conceito de CIDR, nós podemos modificar a forma como vemos a rede, né? Então, vamos a um estudo de caso para poder entender essa situação, né? Então, nosso estudo de caso diz aqui: uma organização recebe a rede classe C, né? Então, rede classe C está subentendido que o endereço, a máscara dela, que é 255, 255, 255, 0, ou seja, 24 bits, né? Já que cada campo desse são 8 bits, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8. E por fim 8 bits 0. Temos aqui então 24 bits para fazer o endereçamento da rede, né? Mas essa organização ela possui 4 áreas distintas. E é desejo que para cada uma dessas 4 áreas seja criada uma subrede diferente. Então, uma subrede para o administrativo, uma subrede para o financeiro, uma subrede para compras e uma subrede para o desenvolvimento. Então, a primeira pergunta que temos: qual máscara de subrede deve ser utilizada, né? Então, vamos calcular aqui uma máscara de subrede que permita dividir essa rede maior, uma rede classe C, em 4 redes menores, né? Se não tivéssemos esse artifício da máscara de subrede, o que nós seríamos obrigados a fazer? Ter uma rede classe C inteira para cada um desses departamentos, né? Mas,
Com artifício de máscara de rede, com CIDR, podemos pegar uma rede classe C única, quebrar em 4 e colocar cada uma para um departamento, né? A segunda pergunta que temos é: quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Então, vamos resolver aqui a primeira pergunta, né? Qual máscara de subrede deve ser utilizada? Bom, partimos do princípio que é uma rede classe C. Sendo uma rede classe C, nossa máscara é, conforme já vimos, né? 32 bits, sendo os 24 primeiros bits 1 e os 8 últimos 0. Bom, vemos então que esses primeiros 24 bits, eles representam o endereço da rede, ele é destinado para dizer quem é a rede, enquanto esses últimos 8 bits representam o endereço do host, do hospedeiro, né? Bom, como então fazer esse cálculo? A parte da rede não pode ser alterada, né? A rede ela é dada para a organização e não temos como modificar esse campo. Podemos apenas manipular o campo de host, que é o campo pertencente à organização. Então, para essa manipulação, o que nós vamos fazer? Vamos separar alguns bits do campo de host para passar esses bits para o campo de rede. Bom, temos necessidade de 4 departamentos. Como temos que separar bits, bits serão potência de 2, se separamos um bit, nós conseguimos 2 subredes. Se separamos 2 bits do campo de endereço, temos 4 subredes. Então, precisamos separar 2 bits para aquelas 4 subredes que nós necessitamos para os 4 departamentos. Então, daquele campo de host, 2 bits serão reservados para endereçamento interno. Portanto, qual será a nossa máscara? Será a máscara original. E daqueles bits do campo de host, 2 são reservados para a subrede e os restantes 6, né, os 6 restantes, para o host. Então temos os originais da rede, o da subrede e o dos hosts. Bom, quando todos os bits são iguais a 1, o valor do campo é 255. Então, mesma coisa para o próximo, 255. Mesma coisa para o próximo, 255. E como calcular esse último campo, né? Sabemos que cada bit é potência de 2. Então, o primeiro vale 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, isso aqui será 64 mais 128, né? Então, 192. Portanto, respondendo à pergunta, qual máscara de rede deve ser utilizada? 255, 255, 255, ou desculpe, não, primeiro 255, 192. Será a nossa máscara de rede que utilizaremos nessa rede. Ok? Vamos então para a seguinte pergunta, que é: quantas interfaces podem ser configuradas em cada subrede? Bom, teremos 4 subredes, né? Voltando a nossa máscara que foi calculada, qual foi a máscara calculada? Né? 255, 255, 255, 192. Bom, essa máscara em bit. Lembrando que os bits 1 da máscara de subrede representam a rede e os bits 0 representam o host, né? Então, quantas interfaces podem ser configuradas? A quantidade de hosts. Sobraram no campo de host 6 bits. Então, quantos endereços nós temos? 2 elevado a 6 endereços. 2 elevado a 6 vai dar quanto? Né? 64 endereços. Mas a pergunta não é quantos endereços existem. A pergunta é quantas interfaces podem ser configuradas, né? Vamos lembrar que o primeiro endereço identifica a rede, portanto o primeiro endereço não pode ser utilizado, né? O último endereço é o endereço de difusão, também não pode ser utilizado. Então
Então, no nosso caso aqui, temos 64 endereços. Se são 64 endereços, não podemos utilizar nem o primeiro nem o último. Nós podemos ter nessa rede 62 interfaces. Lembrando que se for uma rede para acessar a internet, o roteador consome também uma interface. Então, se nós temos 62 interfaces disponíveis, uma interface vai ficar para o roteador, podemos botar até 61 equipamentos na rede, mais o roteador. Tá?